Alunos, tudo bem? Aqui é o professor Renato Farinha para mais uma aula de matemática do sexto ano. Então vamos lá? Começando, então nós vamos começar um conceito novo hoje. Nós vamos entender o que é fração e qual a sua aplicação. E para isso a gente vai fazer uma viagem na história. Como é que começa a se falar de fração? Então, antes de a gente saber o que é fração, vamos saber onde começou, né, esse contexto, né, de falar em fração, em dividir. Porque quando você fala fração, fracionar, dividir. Vocês estão vendo aí os desenhinhos, né, que tem aí na tela. Então, fração começa lá no Egito Antigo. Exatamente, meus alunos. Lembra que a gente começou a falar do sistema de numeração e a gente falou exatamente do sistema egípcio? Pois foram os egípcios os primeiros, né, a ter um sistema de fração matematicamente dividido. Não como a gente tem hoje, mas as representações de fração. E lembra que eles tinham números que eram hieróglifos, era o desenho? Lembra que quando a gente queria representar o 1, era o dedo, né? Quando queria representar a unidade, quando queria representar a centena, para cada quantidade eles tinham um desenho, que são chamados hieróglifos. Também para as frações eles tinham representações hieróglifas, que a gente vai entender daqui a pouco. E por que isso? Por que eles precisavam? Vocês estão vendo aqui, ó, nesse desenho aqui embaixo, tá vendo aí uma margem de um rio, né, os canteiros. Pois é, a gente já conhece lá da aula do professor Vitor Hugo, nas aulas de história, que os nossos amigos egípcios tinham, e até hoje tem, né, o rio Nilo é o grande mantenedor de água daquela região ali do Egito, né? Então, só que quando acontecem as cheias do rio Nilo, as águas sobem e cobrem toda a margem. Então, isso era um problema para eles. Eles não tinham ainda divisão, cercas, como a gente tem hoje, para dividir o terreno. Então, as cheias vinham, enchiam e arrancavam a plantação, acabava com o pasto, acabava até, às vezes até afogava animais, né, que eles criavam. E eles precisavam desenvolver uma maneira de não misturar o terreno um do outro e também aproveitar o limo, né, que era todo um lodo que ficava muito fértil para o plantio, né? Então, quando enchia, e eles começaram então a marcar os espaços com cordas, né? Então, eles começaram a dividir os terrenos, os loteamentos ali às margens do Nilo, usando cordas, né, para poder marcar o terreno de cada um, cordas maiores e cordas menores, né? Então, assim começa o conceito de fração. Mas a fração mesmo vai se fortalecer, a representação de fração, a partir dessa figura, né? O lendário e abençoados Horus, o grande deus, né, egípcio, né? Segundo a lenda, o olho esquerdo de Horus simbolizava a lua e o direito o sol. Então, olho direito de Horus, o sol. Olho esquerdo de Horus, a lua. Só que numa batalha com Sete, né? Sete arranca o olho esquerdo de Horus, o qual foi substituído por um amuleto, né, que não lhe dava visão total, colocando então uma serpente sobre a cabeça, né? E aí quem assistiu o filme Deuses do Egito, né, e aí a gente vai fazer aqui um spoiler rapidinho para quem não assistiu, então assistam, certo? Vocês vão ver a mitologia egípcia muito bacana, a gente está acostumado a ver somente mitologia grega, né, então algumas lendas aí americanas, e a gente não conhece muito. E o filme Deuses do Egito foi muito bacana e mostra muito essa história de Horus, né? O grande deus, filho de Ra, né? Filho do Sol. Então, Horus, em sua recuperação, pôde se organizar para novos combates, que foram levando ele à decisiva vitória sobre Sete, que era irmão de Horus, só que um irmão invejoso e mau, né? Então, dentro do olho de Horus tem alguns hieróglifos que representam as frações e o seu valor, né?
frações binárias. E olha, gente, milhões de anos atrás. E os egípcios já usavam um sistema de frações binárias que hoje é usado no sistema binário do computador que você está aí na sua mão, nesse celular. Então, todo o sistema de programação é um sistema de programação binário, né? Famoso 0 ou 1, né? Então, todas essas tabelas verdades. E olha só, milhões de anos lá atrás, né? Os egípcios já tinham um sistema fracionário, né? Um sistema numérico, que trabalhava exatamente com esse sistema binário, né, de frações. Que a gente vai ver aqui, olha aí, esse é o desenho do olho de Horus, né? E olha para vocês verem, cada desenhozinho é uma fração dentro do olho de Horus. Então cada figura representa uma fração, desde 1/8, 1/2, 1/4, 1/32, né? Você vai vendo aí, cada desenhozinho desses era a maneira deles dizerem a fração, a parte do todo que eles tinham, né? Então, olha como são as coisas, né? Um sistema tão antigo que hoje, na computação, esse computador que você está utilizando aí, já utilizava o sistema binário de fração. Então, olha aí, mais uma vez para vocês verem detalhado aí, né? Então, nós temos aí, dentro do olho de Horus, a bolinha preta, pupila preta, né? Olha só, equivale à fração de 1/4. Aqui à esquerda, né, nós temos aí 1/2, a metade. Esse ladinho aqui azul, 1/16, né? Essa sobrancelha vermelha aqui, ó, toda bonita aqui em cima, equivale a 1/8, ou seja, você dividiu o inteiro em 8 partes. Então, esse cílio puxando aqui para baixo, ó, com a voltinha, parece a corda enrolada, né, lá do sistema de numeração. Na verdade é, né, a corda enrolada usada aqui na fração. Isso representa também a fração de 1/32, né? Então a fração, que lá na numeração a corda é colocada em pé. Aqui eles colocaram ela deitada, parecendo um cílio, então ela simboliza uma fração de 1/32. Aqui essa pontinha puxada para baixo representa 1/64, né? Então olha aí como é que eram as frações do sistema egípcio. Mas agora vamos voltar aqui para a nossa matemática. O que quer dizer, gente, fração? Fração vem do latim fractione, dividir, quebrar, rasgar. Então você pegou algo inteiro, né? E você quebrou, você dividiu, você rasgou. Então, fração também pode ser vista como porção, parte de um todo. Então você tem um bolo de chocolate e você tem que dividir para você e para o seu irmãozinho mais novo, né? Então, a gente vai vendo aí as representações das frações. A gente já falou aí sobre os egípcios. Vamos agora para o conceito, né? Então, toda fração, né, ela é representada, né, dividindo o inteiro em partes, né, em partes iguais. Se você não dividiu em partes iguais, uma parte ficou menor que a outra, então isso aí não é uma fração exata, não é uma fração própria, vamos dizer assim, que daqui a pouco vocês vão ver o que é fração própria e imprópria. Então vocês vão ver aí nos discos, ó. Temos o disco amarelo inteiro e a barra amarelazinha inteira, quer dizer 1 inteiro. Por isso, ó, 1/1. Agora eu peguei e dividi o disco em duas partes, por isso que ficou verde. Então eu tenho metade, 1/2, ó, 2 meios aqui, ó, 2 metades. Peguei o mesmo disco e dividi agora em 3 partes. Eu vou chamar de terço. Então, ó, aqui eu tenho 1 de 3, 1/3. Quartos são quando você divide o inteiro em 4 partes, 1/4. Quintos, quando você divide em 5 partes. Sexto, 1/6, né? Sétimos, oitavos, nonos e décimos. E você pode dividir mais, até 1000 vezes, né? Então, aí nesse outro exemplo, eu já uso um quadrado. Um quadrado que foi dividido aqui, ó, em 4 por 4, 4 vezes 4, 16 partes. E aqui eu tenho 4 partes dessas 16, né? Só que aí, ao mesmo tempo, você tem uma outra olhada aqui, ó. Se você olhar essas 4 partes, ela equivale exatamente a metade desse retângulo, ou equivale a 4ª parte do quadrado maior, ó. Se você observar aqui, ó, esses 4 cabem aqui, ó. Cabe aqui e cabe aqui. Então, nós temos 1/4 ou também 4/16, né? Então, vamos lá? E
Para representar uma fração, eu vou usar sempre o numerador, que é sempre o número de cima da fração, ou seja, o número, quantas partes eu peguei do todo. Aqui eu peguei quantas partes, tá aqui a vermelhinha, 4 partes. De quanto? De 16 partes. Esse 16 eu vou chamar de denominador. O denominador é sempre quantas partes foi dividida o todo. E o numerador é exatamente quantas partes eu peguei dessa divisão. Certo? Então, nós vamos chamar os termos de uma fração. O superior, numerador. O inferior, denominador.